A palavra a esta brilhante, talentosa e sempre competente e atuante senadora Ana Amélia. Muito obrigada, caro senador Cássio Cunha Lima, pela atenção aí de substituir o nosso colega Ricardo Ferraz. Essa é uma matéria muito complexa. Eu aqui pela exposição. Nós aqui somos generalistas. Né? Um senador não pode, a não ser que fosse uma pessoa sobre-humana, ter uma capacidade ou um grande CPD, né, interno para arquivar todo o conhecimento em áreas tão distintas. A gente aqui trata de problema de saúde, medicina, câncer, até hoje discutindo a questão do patrimônio subaquático. Queria apenas fazer uma observação ao doutor Henrique Mourão. A atividade legislativa, eu sou uma pessoa que estou no primeiro mandato, eu tenho acolhido no meu gabinete sugestões de cidadão. O cidadão ele é um autor. Ele como cidadão na democracia, ele individualmente oferecer uma sugestão de um projeto de lei. E cabe a nós, eu acolho, apresento o projeto de lei. E nós temos as instâncias adequadas na tramitação legislativa para quando há conflitos de interesse como esse, a trazer a audiência pública, que é o melhor instrumento que tem, colocando pontos de vista diferentes para o mesmo tema. Então, é natural que não havia, eu não quero nem defender, nunca conversei com a autora, a deputada Nice Lobão, sobre o início. Então, há um direito de qualquer parlamentar de acolher qualquer iniciativa, e a casa, como política que é, de depois fazer o embate da acomodação dos diversos interesses para acomodar os conflitos. Então, é prática, então ela não tinha necessidade de... Porque era legítimo que os arqueólogos, eles tivessem a autoridade, a competência de fazer a proposta. Como a Marinha sozinha podia fazer, como o IFAM podia fazer, qualquer um podia fazer. De forma alguma, eu me dirigi à nobre deputada. A nobre deputada. A crítica são grupos da sociedade civil, como o caso dos arqueólogos, se reúnem num evento fechado. Agora, o comandante da Marinha citou, complementou, que foi a Marinha, o IFAM e os arqueólogos. E o doutor Estevão, que é um engenheiro, e o Henrique Mourão, que é um advogado, o doutor Fernando Fernandes, que é um advogado. Nós temos comissões, nós estudamos os temas brasileiros todos, nós temos interesse. Né? A Constituição fala... Esta casa abriu o espaço, por isso. Por para isso, justificar a abertura disso. E também o doutor Fernando. Segurar a palavra à senadora. Desculpe, obrigado. Cavaleiro, por gentileza, segurar a palavra à senadora. Que lhe ouviu atentamente. Fez bem. Obrigado, doutor Henrique, pela... Algumas coisas ficaram. Cada um tem uma visão própria de acordo com a natureza da sua perspectiva profissional, da sua visão, da sua especialidade. O doutor Fernando Fernandes, por exemplo, é um advogado especialista, professor de Direito Internacional, então ele focou sobre a questão do acordo internacional a que a legislação brasileira, em tese, deveria se submeter. Me surpreendeu, doutor Fernando, o senhor não citou de que o Brasil não foi signatário deste acordo. Então, me passou batido. Passou batido. Depois o senhor me responde. Eu vou falar com todos. O senhor mencionou também na sua exposição, o senhor concentrou muito até, digamos, a doutora Patrícia depois complementou, porque, claro, o senhor fez sob a perspectiva do direito internacional. O senhor falou ali da restituição dos bens que são, digamos, capturados, né, têm que ser restituídos ao país. Mas eu lhe pergunto, então, se esses bens forem frutos de pirataria, se forem frutos de crime organizado, de uma invasão no território sem licença da Marinha, vão também ser restituídos? O que diz o direito internacional sobre isso? Como é que o senhor vê hoje com o pré-sal? Como é que você vai compatibilizar uma legislação? Porque isso vai alterar muito e substancialmente toda a questão da relação de patrimônio e também da própria exploração de mar em altas profundidades. Então, eu queria ver sobre esse...
porque nós discutimos aqui, inclusive com a presença da Marinha, sobre os riscos da segurança na Comissão de Relações Exteriores, os riscos de segurança para efeito do pré-sal em tudo o que está acontecendo. Nós temos na Somália os piratas no mar, nós podemos ter. A cobiça, como disse o comandante, é o poder. Nós temos que... A cobiça está ao redor de toda essa grande riqueza, que é uma riqueza de patrimônio. Então, era a questão que eu queria abordar para o senhor a respeito disso. Havia me chamado a atenção, e eu agora pergunto ao comandante Flávio, pelo que o senhor conclui, a Marinha está de acordo com o que foi repartido de atividades nisso. Pergunto, a Marinha está de acordo, depois eu vou perguntar, a Marinha estará de acordo, fazer para todos, a Marinha está de acordo com esse projeto, com 45, tal como ele está? Qual é a proposta de, se em caso de alteração ou aperfeiçoamento, quais são os termos que a Marinha sugere para isso? Ou como está ele deve ficar? Queria perguntar à doutora Patrícia, os países que não foram signatários, não firmaram o acordo do patrimônio subaquático, as grandes potências, me viu primeiro os Estados Unidos, se não me engano, não firmou, e como é que esses países, as grandes potências, fazem a proteção do seu patrimônio subaquático? Se a senhora pode me dar uma informação sobre isso, a respeito disso. E por que as razões que o Brasil não firmou o acordo subaquático. E para o doutor Estevão, pergunto se alguma coisa desse projeto é salvável, se alguma coisa desse projeto pode ser aproveitável. E quais as coisas que poderiam ser aceitas ou em que parte do projeto são aceitas, para compatibilizar as questões de interesse. Sou particularmente fico muito triste de ver, comandante, ali aquelas embarcações que têm valor histórico, jogadas ao relento, sem qualquer responsabilização. E aí nós estamos aqui discutindo uma preservação do que está lá, tiraram de lá e nós não está encontrando espaço e lugar de um órgão público que faça a preservação deste patrimônio histórico. Então, eu fico muito chocada com eu diria assim, com a falta de responsabilidade do poder público, seja de que autoridade for, com isso que nós vimos ali. Porque a embarcação de madeira, ela tem um valor também imaterial. Ela representa uma cultura, como disse o senhor falou. Então, está tudo jogado. E nós não vamos fazer como fez o Vasa Museum, lá em Estocolmo, que eu já tive o prazer de visitar, de recompor aquela embarcação do século XVI inteiramente e fazer hoje um museu que é uma das referências para a navegação, é uma das referências para a história e para a cultura da rica Suécia. Então, nós deixamos ao relento essas embarcações, que um dia vão ficar tão expostas, quando poderia ser um valor para estimular os jovens, as crianças, a reconhecer o valor que tem a nossa história. Então, são essas que eu queria agradecer ao doutor Henrique também. Também a mesma pergunta que fiz ao doutor Estevão, também faço ao senhor a respeito se nós temos que jogar no lixo o projeto ou se dele pode salvar alguma coisa. São essas as minhas questões.